Boa noite a todos. Hoje nós vamos para a segunda semana de leitura coletiva da Jane Austen, nesse caso, Razão e Sensibilidade, ou Razão e Sentimento, Sense and Sensibility. Nessa segunda semana, a gente vai falar dos capítulos 9 ao 16. Então, eu vou deixar a palavra com o Mr. Amorim, por favor. A palavra está contigo. E aí, Boa vamos lá, noite. capítulo 9. Deixa eu só fazer uma cola. Eu só brinquei com você que eu tô gostando de colocar nome no título, nos capítulos. Ah, Então, eu vou chamar o capítulo 9 de O Salvador de Marianne. Ok? deixa eu pegar aqui meu exemplar também, tá aqui. Na verdade, eu não consegui fazer as minhas anotações hoje, você acredita? Sim, então você tá com Não a carinha de consegui. dodói. Foi complicado, mas estamos aqui, né? Estou Sim, muito estamos feliz firmes e com o fortes. projeto. Estou muito feliz com o projeto. E, enfim, vamos lá. É para começar já a falar do capítulo? Sim, capítulo 9 é um príncipe encantado da história, aparece para salvar Marianne, como diz o Ebert. Eu fui mais simplificado, eu falei o salvador de Marianne. Mas vamos lá, nesse capítulo a gente tem a introdução de um personagem novo que entra aí como príncipe encantado, Prince Charming da história. Aham. O nome dele é o... Ai, meu Deus, como é que é aqui? Por Nome favor, me super ajude. fácil de falar, só que não. Estou um pouquinho... Willoughby. Willoughby, não é Willoughby. isso? Tem Willoughby. tem que ser irritante. Willoughby, sabe? Willoughby. É. Eu, é um personagem que ele me gerou, ele, de certo modo, criou uma ambiguidade, assim, em relação à personalidade dele. Eu fiquei um pouco na dúvida. Assim, a primeira impressão que eu tive dele foi que ele seria o equivalente daquele personagem, que é um general também no Orgulho e Preconceito. Qual é o nome dele? Por favor, me Você ajude. tem o capitão. Não, peraí. Não é general, não. Ele é patente é mais baixa. Isso, ele é um pouquinho mais Gente, o baixo. arqui-inimigo do Darcy me falhou a memória agora. Peraí. Agora alguém. Wickham. Wickham, Wickham, Wickham. Eu não sei. Até o início do nome é parecida com W, né? Isso. E eu não sei porquê, mas ele um pouco me lembrou o Wickham. Que a Uhum. princípio ele é como você mesmo comentou, um príncipe encantado. Embora, assim, né, aparentemente é o cara de todas as virtudes que todas as mulheres cobiçam. E, no caso, ele chega para mexer com a vida da nossa protagonista, uma das protagonistas, a Uhum. Marianne, né? Vou aqui falar no Vamos a português, portuguesar Mariane. vou portuguesar a Marianne. E nós temos isso, né? Praticamente o capítulo vai ser trabalhado em cima Uhum. desse primeiro contato, não é? E é interessante que a gente não tem uma opinião contrária a respeito dele. Lá no Em Orgulho e Preconceito, como você salientou aí, o Wickham tem o Darcy, que é contrário a ele, né? O Willoughby não, todo mundo gosta dele, ele é unanimidade, né? E Sim. lá no capítulo 9 as descrições que são feitas a respeito dele, não tem como, gente. É uma expressão que a gente usa aqui em BH. Como não amar? Gente, ele é bonito, ele sabe de literatura, ele gosta de música. Então ele foi criado especialmente para causar esse efeito mesmo, né? E a Marianne estava pronta para se apaixonar. Acho que a palavra certa E, é essa. e é engraçado a gente ver mais uma vez como a Marianne ela é ingênua, né? Ela tem um toque de ingenuidade ali na personalidade dela. E nós vemos ela com a irmã, né? Passeando pelos campos da propriedade, até que ela leva uma queda, ela cai da ribanceira. E aí chega ele de fato para ampará-la, levá-la até em casa. Tem toda aquela recepção em Sim. relação à mãe, em relação a Mariane, que, por sinal, à primeira vista eu acho muito engraçado, porque ela não quer ver a cara dele, né? Ela disse que ficou tão constrangida, com tanta Sim. vergonha daquilo que estava acontecendo, que ela nem deu valor, nem deu muita, né?
Uhum. E é Alguém natural disse para aí ele. que a Duda falou que a Mariana é tão chata descrevendo, enaltecendo as qualidades dele, que a gente já começa a ter uma certa antipatia. Mas, de um certo modo, ele mostra que ele, aliás, pelas atitudes, né, que ele é uma boa pessoa, e principalmente pelo julgamento das outras pessoas. A única que fica com o pé atrás é a Eleanor. Eleanor é mais sensata, então ela tem algumas dúvidas ali, não sei se vai ser concretizadas ao longo da história ou não. Tem uma parte também que, mesmo não presente ali diretamente nas falas, não estando ali na fala, o Coronel Brandon é citado, mencionado, e colocam ele como enciumado, né? E Isso. aí a gente fica, pronto, agora tá armada o triângulo amoroso. E aí, para quem que a gente vai torcer? Quem que é time Willoughby ou quem que é time Coronel Brandon, né? Fica meio essa brincadeira no ar. Olha, eu não sei se eu estou errado, mas eu acredito que na lógica o Brandon ele vai ter mais chance nessa história. Eu não sei até que Uhum. ponto eu posso estar me equivocando, mas Vamos ver, ó, bola de cristal aí a gente não tem, não. eu sinto que tem aquele lance da primeira impressão, da primeira ideia que ela teve do Brandon. Eu acho que isso pode ser desconstruído, mas ainda assim, por mais que possa parecer natural a gente meio que tentar ligar os pontos, eu acredito que não, até porque tem o Edward, né? É Uhum. Edward, né? O que Edward, é aparece o no início do filme. Harris. Então, Ok, tem foi com... essas opções aí, tem esse leque de opção para dar um twist na história, que só você que tá bem virgem aí na questão, não leia spoilers, por favor, você vai ficar na dúvida até chegar um momento assim que vai ter um twist na história, com certeza. Não Eu vou tô botando mentir, lenha Adriana. na fogueira. Então, Eu não esse vou mentir. Salvador, Lendo, desculpa. lendo essa semana, lendo essa semana, deu muita vontade de ver o filme Ah, com a Emma sim. Thompson. Se Não você vou mentir. Eu tô Não, você vai curioso. passar 2 meses sem ver o filme? Meu Deus, coitado. Como Alguém é está que é? dizendo aí, a Jane, que a Mariane é maravilhosa, mas esse preconceito dela é triste. Ela é muito preconceituosa em relação à idade do Brandon, mas se a gente levar em consideração que ela tem 17 anos e ele tem 35, gente, é muito tempo. E é praticamente metade da vida de uma pessoa daquela época, né? A média de idade talvez seria 50 anos, 45, 50 anos, né? Então morria-se muito cedo. Então ele já estava uma brincadeira muito sem graça e pé na cova, como falam por aqui, que é uma maldade extrema, né? 35 anos é jovem demais. Bom, no Salvador da Marianne, a gente tem toda a criação de um perfil, de um herói, né? Que a gente passa a gostar dele, né? E passa a gostar também quando pensa em certas adaptações que os atores são não no sentido estético, mas são de atuação, são maravilhosos, né? Eu não vou estar aqui, senão a gente vai se perder um pouco transpondo para o filme ou para a série de televisão. Mas o que fica é que ele é bonito, de fato, e ele tem uma vantagem sobre o Coronel Brandon, que ele tem 25 anos, o Brandon tem 35, e isso deve fazer uma diferença na mente juvenil da Marianne. Tem toda aquela questão da idade, né? Em Uhum. que, de fato, as moças mais jovens, elas agem muito pelo sentimento, inclusive que se dá o título do livro. Então, eu acho bem interessante da leitura, porque ele foca muito nisso, nesse enfoque Uhum. da, Mas da a gente ingenuidade. não pode se esquecer de uma fala da própria Jane Austen: todos somos tolos quando se trata de amor. Então, acho que independe um pouco da idade, né? Mas a Marianne consegue retratar bem essa característica, né? E sonhadora. Gente, é uma menina, né? Vamos, convenhamos. Eu tenho uma de 17 aqui em casa. Imagina, hoje a gente não concebe uma moça de 17 se casar com um homem de 35, né? E Ainda cobrando uma casar maturidade, né? E né? cobrando uma Não, maturidade nem pela tão maturidade precoce. só, porque tem tanto para se viver, né? Mas naquela época, uma forma de sobrevivência era se casar. Eu estou olhando aqui para o relógio. A gente pode ir para o capítulo 10? Podemos sim. Sim, Gostaria que você falasse um pouco. pode falar. Sim, gostaria que você falasse um pouco sobre o Ah, 10. o título, Marianne se apaixona, Marianne se apaixona. Aí a gente tem
mais uma vez, aí no segundo parágrafo, uma descrição da Marianne e da Eleanor, ou seja, no mesmo parágrafo as duas são colocadas, são descritas de maneira um pouco superficial, que não é, o forte da Jane Austen, mas a gente vê uma distinção muito clara entre as duas irmãs, né? Só vendo aqui que a Erika escreveu, que é muito grande, senão vai perder, e ele era um pouco oposto do Edward, fica a entender porque ela se encanta, ela critica muito a timidez do Edward, de repente aparece a personificação da perfeição. Sim, minha gente, um homem que E era gosta aquilo que das ela mesmas imaginava, coisas. né? Oi? E era tudo aquilo que ela imaginava. É, Inclusive, eu acredito que a Eleanor chega um momento em que ela fala, é tudo que você precisava na sua cabeça, né? sim. Tava E aí tudo a lá. gente tem que tomar cuidado com esse tudo, porque ninguém é tudo, né, na vida da gente. Pois é. Esse tudo aqui complica. Aham. A Ellie não fica na cola da irmã para censurá-la. Muitas vezes a gente vai ver nessa segunda semana aqui, né, de leitura, que a Ellie não está bem, está censurando muito. A gente vê também na apresentação aí do capítulo 10 porque que ela se apaixona, porque eles falam de Sir Walter Scott, do Alexander Pope e também do Cooper, que são autores que a Jane Austen leu e ela colocou ali, inseriu na Shakespeare também, né? E ela inseriu ali na história para talvez fazer uma referência do que seria boa literatura, do que ele considerava como cânone. E aí ele conhece e gosta. Não é tímido como o Edward, por exemplo, que seria uma referência legal, né? Talvez na próxima da idade, não tão mais velho quanto o Coronel Brandon, né? E aí a gente tem essas referências de literatura, né? É importante lembrar que as moças elas tinham acesso à educação principalmente por literatura, aprender línguas e música. Então estava mais fixo nesses três pilares, né? O Ebert Sim. está dizendo aí que o Willoughby dá match com Marianne por terem os mesmos gostos, né? Aí existe uma discussão aqui fora sobre será que os opostos se atraem mesmo? Ou será que é melhor você se unir a uma pessoa que tem os mesmos gostos que você? Aí seria até uma enquete para a gente colocar sobre a questão das diferenças entre o casal, né? Aí, nesse mesmo capítulo que fala sobre a idade dos dois, que o Willoughby tem 25 e o Brandon tem 35, é uma diferença boa. Obrigado. 25. Em termos de maturidade, com certeza fará uma diferença ao longo da história, né? E o Sim. Brandon, ele já tem a sua própria fortuna. E enquanto isso, o Willoughby, ele está ali e espera que a tia deixe alguma renda para ele. Então, tem essa diferença também do rapaz, que apesar de ser de uma família de posses, ele está à espera de herdar alguma coisa. É diferente do Brandon, que é sensato, ele está sempre ali na sensatez. Inclusive, algumas pessoas já fizeram vários memes, match, sabe? Deu match entre a Eleanor e o Coronel Brandon. Inclusive, tem um filme em inglês que se chama Actually Love, simplesmente amor, que eles são casados. O Alan Rickman, que fez o Brandon, é casado com a Eleanor, que é... Ai, meu Deus, agora eu falei o nome da atriz. Meu Deus, ela é muito famosa. Emma Thompson. Emma Thompson. Então, aí mostra o casal na atualidade, tudo, fazem uma brincadeira com isso, né? Aí ajuda dizendo que o Willoughby fala tudo que a Marianne quer ouvir, né? E aí essa questão aí também da correspondência ser bem limitada aos seus gostos. Quando é alguém que sai fora do seu contexto, aí já não gosta, não quero. Ainda mais se ele usa colete de flanela e tem 35 anos. Aí piora muito pro lado do Brandon, né? A gente vê também uma artilharia muito pesada que eles atacam o Brandon constantemente, tanto o Willoughby quanto a Marianne, porque o Willoughby é meio, para mim, ele nesse sentido aí, ele é linguarudo. E a Marianne acaba seguindo, meio que, né, Maria vai com as outras. Parece, na verdade, a versão masculina da Marianne, né? Uhum. Ele parece uma Alguém está dizendo aí que ele tem reumatismo, mas essa é uma dedução da Marianne, que é a pessoa que usa esse tipo de tecido, né, tem reumatismo, mas nada indica que ele tem reumatismo, né?
E olha bem aí a gente tentando colocar nas caixinhas cada um, cada um no quesito ali para completar qual seria o melhor herói. Eu também coloquei aqui algumas referências à Índia que ele, quando ele cita do cavalo, quem que dá um cavalo, uma égua, no caso, para personagem, na Mary Ann? Quem que dá uma égua assim do nada, né? E aí, eu não sei, nas edições de vocês, na minha edição que é minha mesmo, que eu traduzi, eu coloquei uma nota de rodapé sobre a égua, a Queen. Peraí, que vale a pena falar. Ai, meu Deus, peraí. Bom, a égua é mais adiante, desculpa. Fala o seguinte, talvez, disse Willoughby, suas observações tenham se estendido à existência de nababos, moedas de ouro e palanquins. Ou seja, uma referência à Índia, nababos eram governadores muçulmanos de províncias indianas que, vivendo na opulência e no fausto, passaram a ser sinônimos de ostentação desmedida. E o palanquim são carruagens ou liteiras cobertas, carregadas por homens, não cavalos. Jane Austen deve ter aprendido esses termos com o irmão Francis, que serviu nas Índias Ocidentais de 1788 a 1793. Então, a gente também tem essa inserção também de um elemento externo à história, à Inglaterra, pelo menos, que é referências à Índia, né? Deixa eu ver aqui, acho que tá de boas aqui. Você tem mais alguma coisa para acrescentar no capítulo 10? Eu acho que é nesse momento em que eles começam a tentar filtrar informações sobre o Willoughby. Gente, desculpa o meu inglês. Mas eu Não, achei esses bem... nomes são muito difíceis. Oi? São um pouco Esses nomes difíceis. são muito difíceis, não se preocupa com isso, não. Né? O Eu achei problema sensacional seria... o fato... Como? Não tô falando que eu achei sensacional o fato de querer falar com o Sir John para saber se mais informações, apurar mais informações sobre ele, né? Porque até então ele era um completo desconhecido. Sim, o que E a gente faria hoje buscando o perfil da pessoa no Instagram, no isso, Facebook, no Instagram, no né? Ou Facebook, então perguntando assim, deixa eu ver se ele tem algum amigo em comum comigo, uhum, para que a gente possa ter alguma informação básica. E mesmo assim, isso não deixa de... não é seguro totalmente, né? Como naquela isso. época. Quem poderia adivinhar que ele vai fazer as coisas que estão por vir aqui na história? Lá no Ok. capítulo 11, a gente vê Agora a... teve um Desculpa, comentário que me chamou muita atenção aqui. diga aí. Botaram bem assim: o Willoughby conquista mais Marianne por conta da égua. Você concorda? Bom, eu nunca ganhei uma égua, mas eu sei que é um presente muito valioso. É É uma um coisa presente valioso. estranha, Quem não quer mas ganhar uma assim, égua, né, Adriana? hã? Quem não quer ganhar uma égua? Quem nunca Imagina, ganhou uma égua, né? naquela época, uma égua era equivalente ao quê de hoje em dia, mais ou menos? Eu Um não carro. faço ideia, talvez. Provavelmente, com certeza Um um carro carro. por aí. Mas não sei qual a potência desse carro, qual modelo. A Duda tá falando o seguinte: super imagino o Willoughby pedindo foto de agora. Manda a foto de agora, com certeza. O Willoughby, ele seria aquele Prince Charming, mas com certeza ele ia atuar meio que como o cafa do momento ali. Pra mim é Aham. isso. Desculpem, entristecer vocês. Eu pulei Nossa, rapidinho para o capítulo 11, todo que na mundo verdade os eu comentários. chamei o 11 e o 12, mas a gente vai se demorar mais neles, tá? Só Aham. para colocar o título. Eu chamei de Temporada de Felicidade da Mary Ann, ou temporada em que ela conhece finalmente a felicidade. E aí, o que você tem a dizer? Então, esse capítulo é referente à questão dos momentos em que ela passou ali com Sim, ele. ali super deu match ali na história dos Aham, dois, né? E aham. eles se completam, assim, eu acho que foram muitas noites e dias felizes na vida dos dois. Uma coisa antes de você dar continuidade, quero só te interromper, que eles voltam a falar de Norland, né? Da Sim, casa que elas nasceram. E curioso que Nor é uma negação e land é terra. Então, terra nunca terra do não, ou seja,
é uma terra que elas não puderam usufruir. Eu gosto muito de brincar com esses nomes nas obras da Jane Austen, porque, sabe, tem, de vez em quando tem umas semelhanças, assim, né? Como o Nike, que é cavaleiro, parece que é cavaleiro e tal. Mas lá no capítulo 11 a gente vê essa enxurrada de acontecimentos positivos, né? Entre a Marianne e o Willoughby. Só que a gente percebe também que a Eleanor não estava tão feliz, né? Ela estava feliz pela irmã, mas ela não estava tão feliz com a vida que elas estavam levando. E pode dizer, senão eu tomo a sua voz. Não, imagina. É engraçado porque eu estava esperando, eu não vou mentir, mas as minhas impressões, estava esperando uma amizade entre irmãs ao estilo Jane e Elizabeth. Uhum. E eu percebo que elas são muito fogo e água. Eu percebo que elas Sim. sempre estão em debate, elas sempre estão batendo de frente uma com a outra. Uhum. E não sei te explicar, mas isso foi um choque para mim, porque eu não esperava. Eu esperava que fosse uma amizade mais sincera entre as duas. Eu não sei se eu estou Mas errado eu quanto a acho isso. que existe o amor, sabe? Ali, o amor fraterno. A questão é que se Sim, você isso. se prender só ao orgulho e preconceito, que veio depois, então ela deu uma Aham, aprimorada ali, ela deu uma aumentada no volume da relação entre as irmãs lá nas Bennett, né? isso. Mas eu acho que existe justamente porque o nome do livro é Razão e Sensibilidade, ou seja, elas podem ter um misto desses dois sentimentos, né? Aliás, dessas características, razão de ter mais ser mais sensata ou mais sentimental, as duas acho que tem um misto disso. Mas a Eleanor é mais sensata e a Marianne mais emotiva ou sentimental. Acho que talvez a palavra seria essa, né? A gente tem. Inclusive, nós vemos muito, né, da aproximação da Eleanor com o Brandon também, Uhum. né? Sim, Temos aquele momento talvez ali por que afinidade de gostos, né? Me parece assim que ela é mais recatada do que a Marianne. Marianne quer sim, com viver, certeza. quer ser vida louca das noites, né? De jogos, de dança, de tudo. Ela quer participar de tudo, Uhum. quer. Eu acho que ela quer ser um pouco o centro das atenções. A Mary e a Eleanor já aprendeu a ser mais comedida. Você falou exatamente isso. Um dos tópicos que eu anotei aqui, mas a gente tem também a descrição da Lady Middleton, ou seja, a figura que serve só de enfeite na casa, pelo visto, né? Ela não tem muito o que dizer, ela tem quem cuide dos filhos, quando as crianças aparecem na cena, fazem maior bagunça, e ela também não repara, ao longo desses capítulos dessa segunda semana, a gente percebe que ela não repara no bem-estar dos convidados, e ela faz intromissões quando dá na telha, mas ela não é sem noção como a mãe dela, a senhora Jennings, né? Nossa, Ali é uma meu coisa, é Deus do típico, céu. me Super parece indelicado. que é típico daquelas senhoras alcoviteiras, é a Mrs. Jennings, ela é a própria, sabe? Encarnada ali. Como Eu disse, até desculpa, gostei. Carrara, sabe? Aham. Eu até Bem, gostei muito dela na primeira semana, mas agora ela ficou insuportável, assim, a um nível funny de ser, sabe? sim. Uhum. Muito. Ela é evasiva demais, né? Ela não dá espaço para as pessoas ali, ela sempre tem a voz muito ativa e ela é muito curiosa, ela expressa de Sim. uma forma estranha em Então, público, né? Ela é você muito resgatou a Fanny. inconveniente. Você resgatou Digamos a que eu Fanny Dashwood? Desculpa, Oi? desculpa, desculpa. É porque dá um Você, atrasozinho no áudio, aí a gente fala às vezes no mesmo tempo e não dá para ouvir. desculpa. Bom, Pode dizer, você resgatou a a Fanny Fanny. Dashwood, que também é outra faladeira que intromete na vida dos outros. Então, olha só, ali na apresentação dos personagens, a gente também tem mulheres que, né, são bem sem noção, né? Agora, Lady Middleton é uma personagem morta, como diz o Edith aí. Ela é só decorativa. Ela cumpriu o papel ali de ter os filhos para o John Middleton e, né, tá vivendo ali só de futilidade. Não sei se todos pensam assim. Concordo.
E Olha aí o só. capítulo basicamente segue dessa forma, né? As alfinetadas entre as irmãs. A gente vê um pouco mais da aproximação do Willoughby com a Marianne Uhum, e essa aproximação também, de certa forma, entre a Eleanor com o Brandon, não é isso? uhum. E tem também uma alfinetada que a Elinor diz o Sim, seguinte, lá quase no várias. final do capítulo 11. Não posso concordar com você neste ponto, disse Elinor. Sentimentos como os de Marianne apresentam inconvenientes que nem todos os encantos do entusiasmo perdão, e da ignorância do mundo podem redimir. Seu espírito tem desafortunada tendência de valorizar insignificâncias e espero que um melhor conhecimento do mundo lhe traga algum benefício. Aí é uma conversa entre ela e o Brandon e ela desce, desce. Malha. Ah, ah, Malha, dá uma malhada. eu ia falar outras coisas, mas eu fico com receio de não ser bem entendida. São expressões, né, regionais. Mas, Uhum. Bom, alguém está dizendo aí que adora Eleanor aqui e na minha Brandon. terra, Adriana, é descer a lenha. Não sei se você já Aqui ouviu a essa gente fala expressão. descer o sarrafo, mas eu não sei O se. descer sarrafo também se encaixa. Aham. Então, aí a gente tem essa conversa séria que a gente percebe uma curiosidade do Brandon com relação a Eleanor, perdão, com relação a Marianne, o que ela pensa. Só que a Eleanor é bem pontual ali, ela não faz melindres, ela não mente para poder dar uma melhorada ali na personalidade, na visão que o Brandon vai ter da irmã. Ela fala o que realmente ela pensa da irmã, mas sem ser vulgar, sem discriminar. Fala que talvez seja a realidade de uma mocinha de 17 anos, né? Lá no Sim, capítulo 12 continua o que eu chamei de temporada de felicidade da Marianne. A gente pode avançar para o 12? com certeza, podemos sim. Uhum. Entra a história do cavalo, que agora eu tenho a minha referência aqui, olha. O Willoughby faz uma referência a uma fada rainha que aparece na fala de Mercúrio ou Mercúrio para Romeu a respeito da natureza dos sonhos. Essa é uma passagem de Romeu e Julieta do Shakespeare. E a égua se chama Queen Mab, que é uma. Olha isso, além de dar uma égua, ele dá uma égua com nome, com uma referência literária. E ninguém nada menos que Shakespeare, né? Na minha edição, eu acho que não tem o nome da égua. Talvez, não sei se talvez retiraram, mas eu até fui atrás de saber quem foi Queen Mab, porque é o nome de uma rainha, e aí eu descobri que era o Shakespeare. Nessa edição aqui tem umas notas de rodapés que eu Que coisa boa. acrescentei. Tem coisas que eu fico meio perdido aqui. Mas tem Alguns algumas detalhes. editoras que têm opção de não colocar nota de rodapé, sabe? Para poder Entendo. sei lá, para tirar os olhos do leitor do texto, né? Eu, Mas aí tem uma. particularmente, eu sou adepto às notas de rodapé porque ajuda a compreender até um pouco do contexto. Sim, Não é? é Até porque fica você um vai pouco parar toda hora assim. também, Isso. né? E olha que É. Mas eu a estou Belle aprendendo aqui com Gantode, você. o nome da Belle Gantode é muito difícil de falar nas lives. Ela tá sempre conosco. Ela fala que ninguém, nada menos do que Romeu e Julieta, que ele coloca o nome da égua que ele vai dar de presente, né? Então, é algo que talvez seja muito importante ali, dentre as coisas, as propriedades que ele tem. Agora, uma coisa curiosa no início desse capítulo é que ela comenta que ela ganhou a égua e já aceitou, e que vai ser muito fácil tratar, cuidar, e tem que ter um cavalariço, né? Tem que pagar uma pessoa para tomar conta, e esse cavalariço também tem que ter um outro cavalo. Então, dois cavalinhos, né? O prejuízo é maior, né? Sim, Para casa ali da mãe dela. sim. Aí entra aquela questão dela estar completamente alheia à condição financeira delas, das moças, né? Da família, das mulheres, e talvez se iguale a alguém que hoje
quer fazer um Enem e quer ganhar um carro, não sabe qual que é o valor da manutenção de um carro, né? E aí Verdade. fica, né, querendo pagar aí de Queen Mary, Queen Mab por aí, e sem saber a questão toda, qual que é a dificuldade. E acredito que seja nesse momento da história em que entramos, inclusive a Margarete tem um pouco de relevância aí nesse momento, né? Em Uhum. que ela fica levando para Eleanor notícias sobre um possível casamento ali, né? Como se a irmã tivesse sido comprometida ao Uhum. Willoughby. Eu acho muito Aceitar uma engraçado, égua porque foi tá, ó, muito... aliança no dedo, minha gente. Aham. Esse momento foi um dos meus favoritos da semana. Esse momento em que a Margaret se apresenta assim, tem mais cena. Eu acho Sim, engraçado, que porque ela. ela fica presumindo mil coisas, né? Sobre todo Uhum. mundo. É curioso, nessa adaptação que tem o Alan Rickman e outros atores, eu já esqueci novamente o nome da atriz agora, gente, que horror. É, Kate Winslet. também, né? Mas a que faz a Ellie não é que eu esqueci. A Emma Thompson. A Emma Thompson. Nessa adaptação, a Margaret parece uma menina bem curiosa, né? Ela se mostra curiosa e participativa. Tá difícil hoje, gente, guardar o nome da Emma Thompson. Só um parênteses aqui, a Be Elegant or Die, ela diz que é uma referência às Adoráveis Mulheres, mas pode chamar ela de Isabela, é mais fácil, porque na hora de ler, eu Isabela. estava lendo ali. Belegantordi. Outras pessoas já leram seu nome como Belangantordi, né? Mas agora eu entendo que é das mulherzinhas, adoráveis mulheres. Bom, aí tem a questão de como se ganhar um cavalo, a manutenção de um cavalo não custasse dinheiro. E tem uma citação muito famosa, que eu já vi, é muito em inglês, é usada muito em inglês a citação, que diz o seguinte: não é ela defendendo essa aproximação tão rápida do Willoughby, esse sentimento que ele despertou nela tão rapidamente, não é o tempo nem a ocasião que determinam a intimidade, mas apenas a disposição da pessoa. 7 anos não seria suficiente para algumas pessoas se conhecerem bem, ao passo que para outros, 7 dias são mais que suficientes. Ou seja, dane-se a moral, esqueçam qualquer padrão, qualquer regrinha, porque eu tô apaixonada. Então, O independentemente de importante é isso. anos ou dias, é isso que importa. Vamos Só lá, isso. vamos. E ela literalmente caiu de Abraço. caiu de amores, né? Ela caiu, o cara socorreu, né? A gente vê muito isso em outros filmes também, essa referência, né? Do Isso. Salvador da Pátria. A gente vê isso muito. Mas essa frase é bem interessante, porque fala sobre a questão da intimidade. Eu só tenho alguma resistência, porque a gente sabe que ela é muito jovem e vai ter alguma coisa lá na frente, né? Que tá muito bom para ser verdade, né? Não quero estragar sua leitura, mas tá muito bom para ser Não, verdade, um mas eu já carinha. presumo que vai andar para algo do tipo, assim, sabe? Ela vai quebrar muita cara ainda. É, Inclusive, a Jane, mais pra frente no capítulo, acho que é um dos últimos. Fala um pouco sobre isso. Quando a gente chegar lá, eu digo o que é. Mas justamente sobre ela quebrar a cara, sabe? E aí, como eu vejo a perspectiva da Eleanor, não, da Marianne, em uhum. relação a essa imaturidade dela com os ela relacionamentos. não tá, ela não tá de tudo errado, não. Que depende mesmo da disposição da pessoa, né? Eu Mas vou aí a falar gente por tá. mim. Vou falar por mim. Desculpa te interromper, mas eu com os meus 25 me iludo. Eu com os meus 25 anos já me iludo. Às vezes eu acabo caindo nas Quem graças, nunca? entendeu? É uma Quem história nunca? de atire a primeira pedra, quem nunca, né? Pois é, Independentemente da idade, não, isso não faz diferença. verdade, Quando, verdade. quando o pessoal brincou aí, quando dá match, gente, não tem jeito não, né? Eu não tô falando dos aplicativos, eu tô falando da vida real, né? Quando dá aquele, ai, sei lá, fadinha fala ali no seu ouvido, Já, acabou, já né? era, só vai. Bom, tem uma outra coisa que a gente podia avançar só por causa do tempo, para o Olha, tá capítulo falando 13, aqui a Grace, eu vou chamar de Grace Duda. a Ela tá Duda. falando que a Jane Fairfax fala isso em Emma. Uhum.
Você tem algo a Fala dizer em sobre essa relação a questão da isso? disponibilidade, né, da Ah, disposição dos pares, sim. A Isabela está dizendo sobre a ligação imediata, mas você nunca vai conhecer a pessoa de primeiro impacto, e sim com o tempo, né? É sim. verdade, muito sensata. Bom, lá no capítulo 13 para o 14, a gente tem um twist na história aí, que tá indo tudo bem, todo mundo se apresentando, mas aí o Brandon tem que sair de cena. A partida Isso. misteriosa do Coronel Brandon, né? Aí Deixa nesse eu capítulo, precisar lá. inclusive, tem muitos diálogos, né? Aham. Tá O que é, recheado de diálogos. o que é um pouco remoto, né, nessa obra da Jane, eu tô percebendo que tem pouco, uma quantidade menor de diálogos. Tô certo disso? Porque eu lembro Tem que eu uma li a quantidade Bíblia. menor de diálogos, mas em compensação, se você observar com questão de quantas linhas, quem tem mais fala é a senhora Jennings, que quer porque Sim, quer cutucar ali na ferida, quer saber de percebi. todas as maneiras o que está rolando, o que está acontecendo, né? Foi o que o Isso. Herbert disse, que ela fica especulando sobre o que ele vai resolver, o que está de tão importante e não tem a educação, o bom senso, né? De ficar calado e de, infelizmente, né? Não é porque ele é o chato, mas é porque ele tem que resolver alguma coisa que não quer dizer. E ele tem esse direito, né? A ficar calado. Tem a introdução da Miss Williams. Miss Williams, né? Não é Mrs., então ela não é casada. A Miss Williams tem uma dúvida aí de quem seria, e aí quem que solta realmente quem ela é? A senhora Jennings, né? Alguém Justamente. tá falando aí que a senhora Jennings e a senhora Bennet podiam ser best friends forever. A senhora Jennings não deixa o coitado do homem em paz e ela fala que ela é filha natural do Brandon. Quando fala natural daughter, significa que ela é uma filha fora do casamento, possivelmente naquela época falava filha natural, não fala-se bastardo, mas é uma filha fora do casamento. Então aí a gente ainda vai conhecer um pouco mais da história da Miss Williams no decorrer desse livro, tá? Ou seja, já levantou uma certa problemática aí em cima do Brandon, né? Eu senti Uhum. que já é mais um ponto aí para ser discutido em relação a ele mais para frente. Sim. Os personagens, né? Nesse capítulo tem a imprudência da Mary Ann quando eles vão fazer o passeio sem o Brandon e eles se distanciam do grupo, que talvez para Sim, aquela época seria algo inadmissível, mas a mãe não chama atenção, não. Ela deixa, né, assim, ela deixa ela impune. Quem, quem, quem chama atenção de onde eles poderiam ter estado é a senhora Jennings, novamente falando assim, espero que você tenha gostado da sua futura casa, né? isso. E a Eleanor cai também matando aí, né? Com a Uhum. irmã. Eu dei uma paradinha aqui porque eu li alguém me chamando pelo nome, aí é a Ana do podcast. Oi, Ana. A Ana esteve conosco na segunda-feira, ela e a Cecília. Tudo bem com vocês, né? Foi uma live muito legal. Essa fala, olha só, Marianne voltou-se muito confusa. Mr. Jennings deu uma gargalhada e ele não descobriu que, em sua insistência para descobrir onde haviam estado, chegou a exigir que sua própria empregada perguntasse ao cavalheiriço de Mr. Willoughby, e assim descobriu que eles estiveram em Allenham e passaram um tempo considerável por lá, caminhando pelo jardim dentro da casa, mesmo assim sem conhecer a senhora Smith, que é a proprietária da casa, né? E olha que situação vexatória para uma jovem sem companhia, que naquela época se chamava chaperone, sem uma companhia feminina, entrando numa casa sozinha com o rapaz. Ela também, né, ela vai conforme o Pela vento. contramão. Hum? Isso. Não, não, desculpa, interrompi. Não, Você ela vai vai dar. conforme a amarelo dela ali, olha. E aí a gente vê a repreensão da Eleanor dizendo o seguinte: minha querida Marianne, como você já foi exposta a comentários bastante pertinentes, não comece a duvidar da sua própria conduta. Tá aí novamente a sensata Eleanor chamando a atenção da Marianne com relação a essas atitudes, assim, sem planejamento, né, sem avisar.
A Isso. Ana está perguntando sobre a filha do Brandon, a Miss Smith. Existe essa dúvida Especulação. em volta, né? Mas não posso falar, Ana, porque a gente está seguindo um padrão aqui de surpresas ao longo de cada semana, sem dar spoilers, ok? É a senhora Williams, que a senhorita Williams, que é o nome da filha do Brandon, ou suposta filha, tá? Que Suposta aí filha. quem fala que ela é filha é a senhora Jennings, mas a senhora Jennings é meio linguaruda, a gente não tem como confirmar nesse momento da história, tá? Bom, no capítulo 14, eu tô dando avançada por causa do tempo. Volto a pensar na partida do Brandon e aí sobre qual é o suspense, né, dessa partida e a curiosidade a respeito do que motivou essa partida e fica aquele tititi, né? Porque ele foi e o que ele tinha de tão importante para resolver. Se fosse dinheiro, será que não podia deixar para o próximo dia? E é curioso, quando o Brandon justifica que ele tem que ir embora, infelizmente, com toda a educação dele, o Willoughby é o primeiro a falar que que ele mentiu, que ele escreveu ele mesmo escreveu a carta que ele tinha recebido para poder justificar sua saída. Aí você percebe o Willoughby ali bem cruel, né? De já estar prevendo que o Brandon não tem caráter. E olha que a gente tem um bom apreço pelo Brandon, né? Isso. Bom, eu estava lendo alguns comentários enquanto isso. É curioso nesse capítulo 14 que o Willoughby ele fala tão bem desse chalé que então, tipo assim, então mora lá, só. Ele A ficou até senhora um pouco forçado, né, em alguns momentos. Eu uhum. percebo essa forçação de barra. Eu achei forçado essa coisa de é maravilhoso, porque ele não mora lá. Se você perceber, lógico que para nossa referência é uma casa de 2 andares, mas para eles um chalé era uma diminuição social muito grande. Sim, Então, aí ele falar que é maravilhoso, que é lindo, que é assim, até ela não pode romântico fazer morar numa nenhuma, casa dessa, eu acho que ele ela não deu uma pode fazer nenhuma forçada. reforma, né? Que ela não Uhum, pode tocar em nada, tem que deixar tudo intacto por amor a ele. Então, algumas coisas uhum. meio que não E fazem sentido. aí que ela reconhece, ela justifica que ela não vai ter dinheiro Concordo. para fazer Ele essa pode. obra, mas ela fala isso não porque a Eleanor já tinha antecipado que elas não teriam dinheiro, né? Ela fala isso para agradar o Willoughby, sabe? Para poder falar assim, realmente, querido genro, você tem razão, né? Eu vou seguir sua opinião. Afinal de contas, você é homem, a Eleanor é mulher, você entende mais disso do que ela. Bom, é só uma maldade da minha parte de entrar no pensamento da senhora Dashwood. Neste exato momento, aqui em Belo Horizonte, além do frio, o carro do lixo está passando, deve estar fazendo um maior barulhão aí. Eu não tô Não? ouvindo, não. Que Não, ótimo. tá Eu tranquilo. tentei fechar tudo aqui, mas está fazendo barulho para mim. Bom, aí eu acho que aí ele conquista o coração da senhora Dashwood definitivamente. Ela fala, agora deu para ouvir. Tô ouvindo, não. Tá tranquilo aqui. Tá ótimo. Ela disse o seguinte: essa casa terá sempre um lugar na minha. Aliás, ele que disse para a senhora Dashwood: essa casa terá sempre um lugar na minha afeição, como nenhuma outra poderá merecer. Mas percebe que ele não se declara para Marianne, ele fala da Sim, casa. E aí é fala da curioso que é só a casa que ele está enaltecendo. A gente, eu fiquei incomodada, mas é porque faz muito barulho, mas graças a Deus não interrompeu. Nas próximas, então vou ficar mais de boas. Não, não tô conseguindo ouvir nada. Bom, a gente está indo para 47 minutos. A gente tem que falar 2 capítulos ainda, então podemos ir para o 15? Podemos sim. Ok? É a partida de Willoughby. Aí meu mundo caiu. A coitada da Marianne E aí vai é que a gente percebe o que um coração dilacerado pode ser chato, viu? ser chato e Meu o pai do quanto um céu, coração iludido sofre, né? demais. É engraçado que você disse mais cedo, Adriana, que ninguém fala mal do Willoughby, mas ele sempre mostra sutilmente motivos para não confiar nele.
E é só a Elinor prestar atenção nisso. Uhum, Cadê? É, de fato, realmente. uhum, A Elinor é a única que tá ali meio que desconfiando dele, né? Ela sim. chega um momento a criar um certo carinho, não é carinho, mas uma certa aceitação, né, da parte dele, mas depois que acontece isso aí que você vai falar agora, pronto. É, Ela aí quando ele começa resolve a partir, levantar, né, questionamentos para a mãe dela, e a mãe dela, mas, poxa, ele é um genro tão bom, ele é é um um homem tão gentleman. bom, um gentleman. Pois é. E aí o pessoal está comentando muito que só a Elinor tem esse tino, que tem essa Esse tá. percepção mais aprofundada, né, de que ele tá fora um pouquinho, assim, ele tá descompensado, sabe? Não é aquilo tudo, não é, né, aquela cereja do bolo todo. Lá no capítulo 15, quando elas ficam apreensivas, sem saber o que aconteceu, eu fico pensando se naquela época existia um respeito tão grande a essa intimidade entre o casal que a mãe e a irmã não podiam saber o que aconteceu. Que eu acho que se fosse aqui no Brasil já estavam esmurrando na porta ali o que aconteceu, o que ele fez. E seria mais o que ele fez e não o que ela fez, como na história aqui. Elas tentam puxar sempre assim. Eles brigaram? O que ela fez? O que ela falou, né? A culpa recaiu sobre os ombros da Mary Ann. E tem uma parte lá que fala o seguinte: por um momento temeu que nunca tivesse havido um compromisso sério na parte de Willoughby. No momento seguinte, pensou que pudesse ter acontecido uma discussão séria entre ele e a irmã. O desespero em que Marianne deixara da sala era tal que só uma briga séria ou um desentendimento, né, seria um motivo plausível, embora considerasse o amor de Marianne por ele quando considerava o amor de Marianne por ele, uma briga lhe parecia impossível. Então, ou seja, apenas uma coisa muito séria, uma discussão muito séria, seria motivo para essa separação, esse rompimento muito brusco, né? E a gente vê ali também nesse capítulo, é, a, deixa eu ver aqui, a conversa entre a mãe com a Elinor falando o seguinte. É, mas você, Elinor, adora duvidar de tudo. Sei que nada irá lhe satisfazer, mas também não conseguirá me afastar da minha certeza com relação ela está convencida de que a senhora Smith é suspeita da afeição de Willoughby por Marianne e desaprova a união, né? E aí existia muito essa intervenção de moças que não. De senhoras ou senhores que pensavam que essa aproximação de moças mais simples, mais pobres, elas só iam diminuir os contatos ou a riqueza do rapaz, né? Sim. Tocou aí alguma coisa? A gente tem uma E Eleanor com uma visão muito mais racional, realista, né? E ela desconfiou desses procedimentos fingidos do Willoughby, né? A Lilia está dizendo aí que a senhora Dashwood era tão defensora do Willoughby quanto Marianne. Acho que as duas eram muito iludidas, né? Com a chegada desse Prince Charming aí, né? uma coisa que o Herbert ele falou foi sobre. Também achei estranho. Inclusive, queria uma Uhum. posição sua em relação a isso. É. A mãe deixar a Marianne, quer dizer, sozinha com ele. E tem uma frase da Eleanor que fala o seguinte: não me faltam provas do afeto entre os dois, mas sim do compromisso. Então ela distingue o que é afeto, afeição, de compromisso, né? E a gente tem que fazer isso muito bem hoje em dia, essa distinção, porque senão todo mundo é iludido, né? Tem vários Willoughbys e Willoughbys, mulheres e homens por aí para iludir a gente. Mas aí existe também, eu fiz uma anotação no rodapé aqui, como não duvidar dessa afeição dele após tantas demonstrações, né, de carinho, de cuidado. Então tem essa complicação aí, mas sempre mostrando no capítulo 15 esse temor da Eleanor, esse temor da irmã está sendo iludida, né? Não porque o Willoughby é mau caráter, mas sim porque a Marianne aumenta, né? Ela aumenta os sentimentos ali, tudo é aumentado num volume bem alto, né? Só a referência literária, o gosto literário, ela já acha, nossa, é amor da minha vida. E a gente faz isso ao longo das nossas vidas, né? Quem nunca fez isso, gente? Agora a gente tem 7 minutos para concluir o capítulo 16, que dá tempo,
que é a Dá visita tempo. do Edward. Olha, voltou. Aí o terceiro elemento masculino volta à história e a gente vê um Edward um tanto quanto preocupado. Para mim, ele tá ali, ele vai fazer a visita, mas ele tá meio esquisito. O que você achou? Eu achei ele bastante esquisito e ele fica meio que. Na verdade, eu acho que ele é uma figura, ao meu ponto de vista, um pouco enigmática também ali na história. Uhum, Ele me causa uma certa. Como é que eu posso dizer? Um duplo. Ele é como se fosse duas pessoas em um ali. Eu não sei uhum. dizer se ele é. Qual a proposta dele ali na história, entende? Sim, Inclusive, na é um personagem verdade, muito sensal. Eu acho ele na muito verdade, a sensal. gente, o leitor moderno tem essa aversão aos personagens mais simples, mais frios, mais tranquilos, lights, né? O Weber está dizendo que o Edward continua frio em relação a Eleanor, né? E ali a gente começa esse capítulo com a Marianne ainda fragilizada, com a partida do Será Willoughby, que ele tem né? algum interesse na Marianne? Hã? Será que ele tem algum interesse amoroso na Marianne? Olha isso, você está querendo chipar todo mundo. É porque Bom, ela abre muitas possibilidades aqui, né? tem um mistério aí nessa frieza dele, do Ed. Alguém tá chamando ele de banana. Concordo, concordo. Uhum. A questão toda ali que mostra também ainda um sofrimento muito grande da Marianne e não se pergunta se eles estavam realmente comprometidos. Gente, que loucura! Você consegue imaginar? Eu sou mãe de uma mulher, uma menina de 17 anos, ela sai, ela conversa, ela fala de Willoughby para cima e para baixo, e eu não pergunto se eles estão comprometidos, se eles estão pelo menos ficando, né? Na nossa atualidade seria ficar. Imagina, é uma coisa assim, acho que fica bem complexo é, é, como é que diz? Essa relação dos dois. Tem uma citação aqui, uma nota de rodapé que eu fiz, que é o seguinte: quando o Willoughby faz a leitura lá do livro Hamlet e eles não terminam, isso pode, essa citação da Jane Austen de Hamlet pode ser um indicativo, pode denotar que o seu personagem também é indeciso, assemelhando-se ao próprio Hamlet, e que Marianne pode ser comparada a Ofélia, que na peça passa por grandes desconfianças e sofrimentos. Então tem o paralelismo das obras aí que a gente teria que fazer essa leitura Paralelo. mais aprofundada. A Lília está dizendo aí que a construção do Edward é de alguém muito ciente do seu destino, né? Ele tá bem assim definido o que tem para diante dele na frente, no futuro dele. Deixa eu ver aqui. Bom, tem também, marcando de novo no final do capítulo 16, a Elinor com um comportamento também um pouco distante em relação ao Edward, né? E aí a gente fica, lógico que eu vou deixar cenas para os próximos capítulos, para as próximas semanas, aí a gente fica com essa ideia do que vai acontecer. A Isabela está dizendo desse paralelismo, a gente tem que pegar as inserções dessas histórias e ir lá atrás consultá-los. Por isso que eu acho que a nota de rodapé ela é importante. Mantenham, por favor, as notas de rodapé. Eu não sei se as outras edições dessa minha tradução elas ficaram com as notas que eu coloquei, mas é importante porque aí você consegue fazer, né, uma análise mais aprofundada. Inclusive, quando a gente faz esmiuça os nomes, né, Norland, como eu falei no início, terra do não, ou terra que não vai pertencer a elas. Bom, eu vou deixar para você os últimos 3 minutos, caro Fabrício. Então, mas para falar do capítulo 16 ou de um modo geral? De modo geral, né? Então, foi uma semana muito de evolução, eu acredito, dos personagens, da história, ela cresceu, né? Na primeira semana tivemos muito a apresentação, né? Como você falou. Sim. Essa semana a gente pôde sentir um pouco, né? A vibe das personagens principais e ainda mais as suas motivações e para que elas vieram, né? Na história. Realmente eu estou gostando bastante. Uma coisa que me irritou foi o comportamento da Marianne. No fim das contas, foi uma coisa que me deixou um pouquinho com ranço dela. Mas, assim, estou amando o livro. O livro está suprindo as minhas expectativas.
Ah, que bom. O que eu acho legal é que todo mundo lendo e relendo, você acha coisas novas. Eu tenho essa edição, essa minha edição, ela é de 2010, né? Quando eu recebi, e eu coloquei aqui releitura em 2020 para a posteridade, porque é importante que tenha anotações daquela época, de quando eu recebi o livro, e tem anotações de hoje, né? Dessa segunda leitura coletiva que a gente está fazendo, que é a segunda vez que a gente faz uma leitura coletiva na Jasbra. No mais, eu queria agradecer você pela Olha, disponibilidade. rapidinho. Todos. A Ana botou, ela concorda comigo, a Ana. Ela disse, ó, a Mariane é rançosa mesmo. Não estou só E nessa, tá então. todo mundo adorando. Aí eu quero fazer um convite para vocês, que é rapidinho, se der para falar tudo. Nós vamos abrir um grupinho de discussão dentro do grupo do Facebook da Jasbra, alguns tópicos fixos lá para discussão. Aguardem que eu vou avisar para vocês renderem mais esse assunto, tá bom? Não dá para ser no Zoom porque haja vida para ficar online assim diante das câmeras. No mais, Verdade. agradeço você, Fabrício, pela Eu que disponibilidade. agradeço. E a gente se vê na próxima sexta com Lília dos Anjos, que ela vai falar sobre Mansfield Park também, ó. Rende Eu posso muito fazer um assunto. jabazinho rapidinho, Adriana? Claro, 20 minutos, Quem 20 puder, segundos. quem puder vai lá no Litera Foco, gente, que tá tendo sorteio.